Foi em busca do sonho comum de milhares de brasileiros que Marcelo e o esposo foram vítimas do chamado golpe do consórcio. Foi através da cunhada, que foi beneficiada com um consórcio, que ela buscou investimento com um vendedor aqui da cidade de Nanuque. O objetivo era comprar um imóvel no Rio de Janeiro. Ela esteve aqui em Nanuque e conversou com nossa equipe. Ele tinha uma empresa em Nanuque de cartas imobiliárias. Minha cunhada, ela chegou a fazer com ele, ela comprou uma dessas cartas para a construção da casa dela e deu tudo certo. E ela foi e me indicou ele, porque ele é conhecido aqui. Eu conhecia ele também, minha família conhecia ele, então aí eu fui e procurei ele, ela me passou o contato dele, eu procurei ele para poder estar comprando essa carta para eu comprar o meu apartamento lá no Rio. E aí ele me passou a carta, me deu opções de cartas, e aí eu escolhi uma, ele falou, olha, ele é o intermediador entre a empresa até a HS, consórcio. Aí ele me passou as descrições tudo da carta, me passou um contratozinho para eu assinar, que ele, como ele é intermediador, que eu passaria o valor para ele, e aí ele intermediar isso para a gente poder pegar esse valor essa carta de consórcio contemplada. Aí o que aconteceu? Ele pegou, me deu um prazo, falou que com 15 dias isso ficaria pronto. Eu até cheguei a... Porque lá, eu fechei com o proprietário do imóvel, eu tinha um prazo para poder apresentar esse dinheiro para ele. Ele falou assim, ó, com 15 dias está tudo certo. Eu falei, ok. E o corretor lá até me deu um prazo a mais para poder... Se caso ocorresse algum problema nesse período, ele me deu um prazo a mais para poder apresentar esse valor para o proprietário. E nisso, fechei o contrato com o proprietário. Passou os 15 dias e nada do valor, nada da transferência da carta para o meu nome. E aí eu comecei a procurar, você me falou o prazo, eu já estou para vencer lá com o proprietário, eu vou acabar perdendo o valor que eu dei de entrada lá. E toda vez começava a falar que eu tô na estrada, não estou podendo te atender. Até me passou o contato de um outro rapaz que disse que era ligado diretamente à HS. Começou a falar que ele só poderia passar as informações, que eu falei assim, me passa alguma coisa que você tenha, que comprove que realmente está tendo andamento da carta para eu passar para o proprietário, para ele ficar tranquilo, porque o prazo já venceu. E aí ele pegou e não tinha nada. E nisso o tempo foi passando e aí foi quando a gente começou a perceber que estava estranho isso. O proprietário está me cobrando, passou muito do prazo, eu vou precisar fazer um cancelamento dessa carta e aí você devolve meu dinheiro que eu vou ter que entrar com financiamento na Caixa, porque senão eu vou perder o valor que eu já dei para o proprietário. Aí ele falou que ia entrar com cancelamento e que ia devolver o dinheiro com tantos dias úteis, acho que foi com 10 dias úteis. Passaram-se os 10 dias e ele não me devolveu o valor, falou que começou a inventar um tanto de complicações e aí ele pegou e parou de me responder e sumiu, não me respondia mais. E aí depois disso eu fui descobrir que outras pessoas também tinham sido lesadas por essa mesma situação. Ele vendendo carta de consórcio contemplada e no fim, na verdade, de algumas pessoas ele fazia e realmente dava certo. Outras pessoas ele ficava com dinheiro. Ela e o esposo tiveram um prejuízo total de R$76 mil. Nós ficamos num prejuízo de uns 76 mil e aí a gente depois descobriu que tiveram pessoas que ficaram com valores ainda mais altos. A gente pegou, porque eu tinha dele um contato só o contato de WhatsApp e minha cunhada também conversava com ele, só que aí ele parou de responder todos nós e ele antes morava aqui em Nanuque. E aí ele foi embora de Nanuque e aí eu fiquei sabendo que justamente por causa dessas situações que estavam acontecendo aqui. Eu já fui até a polícia, fiz o boletim de ocorrência, aí nós estamos lá aguardando para a abertura do inquérito. Eu ontem estive na delegacia, eu já estava abrindo, ia ser passado ao delegado e aí a gente está aguardando o que vai ocorrer da agora para frente, o que o delegado vai decidir. Como forma de alertar novas possíveis vítimas, ela deixou uma dica. Olha, eu aconselho sempre investigar bem a pessoa com quem está tratando o negócio, saber se realmente tem ligação com a empresa, porque cartas de consórcio contemplada realmente existe, mas você tem que ver se realmente é confiável.
possivelmente liga para a empresa, vê se tem ligação, porque a gente foi, a HS mesmo, que foi a empresa que ele me apresentou, eu fui procurar depois, né, que eu vi que ele estava atrasando, liguei para a HS e fiquei sabendo que ele realmente tinha uma parceria há muito tempo atrás e que tinha sido cancelado. Então, se eu tivesse visto isso antes, talvez eu teria me atentado e não feito isso. E também, por mais a pessoa, que nem eu confiei muito nele, por conhecer ele aqui na cidade, se eu tivesse investigado mais ele, eu teria visto que tinha processos na justiça. Quando eu pesquisei na internet, eu comecei a encontrar coisas dele. Então, antes de fechar isso, que são valores altos, né, e independente de qualquer valor para cada pessoa, é uma perda, né, é bom investigar direitinho a pessoa com quem está tratando, a empresa, investigar tudo que for possível. Segundo o investigador da Polícia Civil, Evandro Costa, se for caracterizado que o vendedor se apropriou do valor, ele pode responder pelo crime de estelionato. O crime de estelionato é um crime comum, né, aqui as ocorrências, né, desse tipo de crime. Ele está previsto no Código Penal brasileiro, né, e ele é um crime contra o patrimônio, porque a característica deste crime é que o autor desse crime, ele para obter a vantagem ilícita, ele usa de meios fraudulentos para enganar as vítimas, né? Então a descrição do Código Penal é obter vantagem ilícita, né, causando um prejuízo a outra pessoa mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, né? Eu acabei de ler aqui um texto assim do Código Penal. Então, é uma espécie de crime em que esse autor, utilizando de meio para iludir a vítima. Então, às vezes, a vítima, ela está aí à procura de um bem, é comum na nossa sociedade, né, a compra e venda de bens, sejam de automóveis, sejam de imóveis, outros tipos de bens móveis, e aí, às vezes, a pessoa faz uma pesquisa e encontra uma oferta, encontra aí alguém que esteja oferecendo. Então, essa pessoa, iludida por esses autores, ela acaba acreditando se tratar de um negócio correto e acaba fazendo, por exemplo, pagamentos antecipados. E o mais comum é de que esses autores desse tipo de crime, né, eles têm uma lábia muito forte, eles têm uma capacidade de persuasão muito alta e eles conseguem iludir muitas pessoas. Por mais perspicazes que sejam as vítimas, esses autores conseguem iludir muitas e muitas. Nós temos diversas ocorrências registradas aqui na cidade de Anuc, né, na nossa região aqui, e é uma espécie de crime que ele passa por uma investigação, precisa se apurar como que ocorreu, né, a vantagem ilícita que essa pessoa obteve mediante essa fraude, e também para indicar, né, essa autoria, indicar ao prejuízo a essa vítima e chegar então à apuração de todas as características, encaminhar esse procedimento para a justiça para que essa pessoa responda na justiça por isso. Na ocasião, o investigador passou mais orientações para que novas pessoas não se tornem vítimas desse tipo de crime. A gente vê nos casos que acontecem que as pessoas não fazem uma consulta acerca dos bens que elas estão adquirindo. Por exemplo, um imóvel, né, um consórcio de alguma coisa. Consórcio é uma espécie, né, de produto que é vendido no mercado em que a pessoa faz aquele pagamento e às vezes até por um sorteio ela adquirir esse bem e pode demorar. Então é preciso que as pessoas, façam uma consulta às empresas que estão oferecendo esse tipo de consórcio, façam consultas nos órgãos, por exemplo, se ela estiver adquirindo um imóvel, faça uma consulta em algum órgão. Se não sabe onde procurar, procure uma pessoa da área, né? uma pessoa que tenha conhecimentos técnicos dessa área. Por exemplo, se for um veículo, pegue os dados desse veículo e faça uma pesquisa. Hoje é mais fácil obter esse tipo de pesquisa para saber se esses bens, né, eles estão em condições de serem transferidos de uma pessoa para outra, se aquela pessoa que está oferecendo o bem, ele é o proprietário ou ele tem autorização para realizar essas vendas. Então, a pessoa tem que consultar e não apenas ficar olhando para a oferta em si. É óbvio que a pessoa que está tentando dar o golpe, ele vai fazer uma oferta tentadora, ele vai criar facilidades. Então, a pessoa acaba caindo nisso daí e procura, às vezes, empréstimo para fazer pagamentos antecipados, que é bastante comum essa questão. Às vezes a pessoa passa para ele, o valor do bem é X, mas eu aceito uma parte aqui de entrada e parcelo o outro. E oferece até meios rápidos para
o pagamento, por exemplo, como o Pix, né? Os meios de pagamento Pix hoje em dia. Então, a pessoa tem que fazer essas conferências. Não caia na tentação da oferta, porque pode se tratar de golpe. A gente tem visto aqui diuturnamente alguns golpes relacionados a esse tipo de coisa. Às vezes faltou para a vítima, né, ela fazer aqui uma conferência. E aí, só quando caiu no golpe que veio cair em si, que se tratava de uma situação, né, em que ela não ia obter o retorno, ou essa pessoa que passou esse golpe, ela sumiu. Então, deve ficar atento. Essa questão do consórcio, Diran, é muito grave, porque não é só aqui na nossa região, tem no Brasil inteiro esse tipo de coisa. Basta fazer uma pesquisa no Google que vai ter aí as notícias relacionadas a isso daí, e a gente percebe que não se trata só de um golpista, um único golpista. São grupos de pessoas muito equipados aí até mesmo com empresas falsas, né? E pessoas também mal intencionadas podem se utilizar até de empresas verdadeiras. Elas se passam por pessoas autorizadas por essa empresa para oferecer esse tipo de produto. Então, o conselho a pessoa, quando estiver interessada em adquirir um bem desse daí, via consórcio ou qualquer outra modalidade, que ela faça uma pesquisa ampla. Não faça um estudo, demore para poder chegar a fechar um negócio desse tipo. Procure opiniões de terceiros, né? Porque às vezes quem está envolvido ali está sendo iludido pelo falsário. Essa pessoa já pode estar convencida a adquirir. Então, às vezes ela pode não estar percebendo ali uma questão relacionada à falsidade ou à fraude que essa pessoa está tentando passar para ela. Então, que essa pessoa procure uma orientação, procure uma segunda opinião para saber, né, se é um bom negócio ou não. Então, devem ficar atentas, né, essas pessoas, para todo tipo de oferta muito tentadora. É muito comum aqui a questão do consórcio, por exemplo. Oferta, né, por um valor acessível, e eles inventam histórias, eles são bastante convincentes. Então, a pessoa vai acreditar que se trata de um negócio, de um bom negócio. Lembrando, novamente, veículos, eles possuem registro nos órgãos de trânsito, imóveis, eles possuem registros nos cartórios de imóveis. Então, é possível que as pessoas obtenham determinadas informações nesses órgãos. Eu sei que tem um custo, mas a pessoa deve fazer essa pesquisa para entender o que está por trás daquele imóvel. Porque a questão jurídica que envolve, por exemplo, a aquisição de um bem desses, né? Um veículo, por exemplo, para fazer a transferência de uma pessoa para outra, é só o proprietário que pode fazer, mediante a assinatura de alguns documentos, né? Então, é só o proprietário, mediante aquela identificação. Imóveis é a mesma questão. Ele tem uma burocracia a mais, né? E o imóvel ele só é transferido quando são feitos aqueles procedimentos no cartório, não é? Mediante as assinaturas, a conferência de tudo, ele faz esse procedimento transferindo propriedade. Então, adquirir as coisas no escuro é complicado. Não é? A pessoa, às vezes, né, como é o caso aí de adquirir um imóvel e nem sabia que esse imóvel, por exemplo, está penhorado, tanto pela justiça ou quanto pela própria instituição que já havia financiado anteriormente esse bem, e o financiador, né, lá deixou de pagar. A empresa que financiou, ela pode requerer a tomada desse bem para quitar esse financiamento que já está em débito. Então, é possível que alguém esconda essa informação e venda o imóvel. Porque uma coisa é você transferir a posse, outra coisa é transferir a propriedade. Então, a pessoa tem que ficar atenta por conta aí das fraudes que podem vir dessas negociações. Uma vez que a pessoa fez o pagamento, né, efetuou o pagamento, a transferência de algum valor para um falsário, a dificuldade de se obter de volta esse valor é quase zero. Mas, todavia, se houver, né, que a pessoa, infelizmente, cair nessa situação, que ela registre a ocorrência, e para registrar a ocorrência, ela deve ter em mãos as conversas de WhatsApp, muitas vezes, né, ligações telefônicas, toda a documentação que comprova ali aquele golpe, aquelas fraudes, para que a autoridade policial consiga, né, fazer uma investigação e chegar, possivelmente, a um autor, né, para que esse indivíduo possa responder na justiça. É um dificultador, né, tendo em vista as circunstâncias de um golpe, em razão aí das características. Indivíduos que dão golpes muitas vezes estão em outros estados, e se estiverem na nossa cidade, eles podem evadir
não serem mais encontrados, enfim, né? E aí é um trabalho que a polícia tem, mas de qualquer forma a polícia está aí para apurar, investigar e oferecer essa resposta ao cidadão. Mas é bom que se tenha, que a pessoa faça também essas avaliações antes, faça pesquisas antes para não cair já no golpe. Porque depois que cair no golpe, aí o trabalho de recuperação é quase impossível. No caso da Marcele, a dica do investigador é juntar o máximo de provas para poder apresentar aos investigadores. Tem que aguardar, né, as investigações e fornecer as provas que ela tiver, aquilo que ela, aquelas negociações que são feitas, né? Normalmente tem alguns documentos, esses autores desse tipo de crime, eles se utilizam de certas artimanhas, né? Tanto é que o crime é em razão de utilização de uma fraude, porque às vezes esses autores eles já prestaram um serviço para alguma empresa, então eles acabam utilizando dessa confiança que a pessoa já adquiriu na própria empresa e até mesmo nele. E aí se utilizar disso tudo para que as vítimas façam o repasse de valores e depois eles desaparecem. Mas o que ela tem que fazer é colaborar com as investigações, né, caso seja procurada para apresentar novas provas e também os depoimentos, para que a autoridade policial consiga fazer, né, análise de tudo o que aconteceu, para ligar, né, os fatos a esse autor, a vantagem que ele obteve, né, também financeira, em razão disso, através das transferências e tudo mais, e mesmo que ele esteja desaparecido, que o procedimento vai andar, né, e isso vai ser entregue para a justiça, né, e já está, é um caso assim de uma pessoa que já está praticamente identificada, né, o autor, então ele vai para a justiça e caso seja até condenado, né, ele vai ficar, pode ser que seja até procurado depois. Enfim, são casos assim, complicados, porque é preciso, né, como eu já falei anteriormente, que é preciso fazer análise de todos os fatos que aconteceram, né, análise criminal, para saber se de fato se trata desse tipo de crime ou até mesmo de uma outra modalidade criminosa e que possa ligar, né, os fatos, né, ao autor, ou seja, que o autor tenha de fato adquirido essa vantagem financeira para que seja aplicada aí as penas do crime de estelionato. E pode ser que tenha outras pessoas envolvidas, então a investigação, acho que todas as investigações elas são complexas, mas algumas delas requerem, né, mais atenção, né, porque a gente sabe que na seara criminal é preciso apurar se o autor de fato cometeu aquele tipo de crime para que ele seja possivelmente condenado na justiça. Então é um trabalho que é executado, né, pela polícia e que é encaminhado para a justiça. Um outro detalhe também, Diran, é que às vezes essas vítimas, elas até conheciam autores anteriormente e são iludidas. Não é só uma pessoa que adquiriu, a pessoa que estava ali vendendo o seu bem também pode acabar sendo iludido juntamente, né, com a vítima. Então essas pessoas eles acabam fazendo um papel assim, de intermediários na negociação e aí como esses procedimentos, né, principalmente envolvendo imóveis, eles são um pouco mais burocráticos mesmo, né, por questão de segurança, acaba que esses falsários conseguem se passar, né, por reais vendedores e a vítima às vezes não faz aquela leitura, não faz aquela pesquisa mais aprofundada, não faz aí não procura uma assistência, um técnico especializado para fazer ali o levantamento de tudo, de fato, né, para confirmar se de fato ali está havendo uma venda de um imóvel, se de fato existe um consórcio por trás daquilo, né? Então as vítimas acabam fechando por conta da oferta tentadora muitas vezes, né? E a ilusão que a pessoa que está fraudando, né, ele cria para a vítima e ela acaba ali ficando cega a algumas coisas e fechando esses negócios e fazendo as transferências de imediato, né? Então é bom que a pessoa tenha essa visão, né, principalmente com valores altos, né, que normalmente essas pessoas que estão praticando esse tipo de crime, eles insistem para que os pagamentos sejam efetuados antecipadamente, mais rápido, muitas vezes via Pix, aí, até para pessoas físicas. Então, se é um consórcio envolvendo empresa que está fazendo isso, né, então a pessoa tem que ficar desconfiada com essas formas de pagamento, porque no dia a dia que a gente vê não é dessa forma que essas coisas funcionam, né?